Olá pessoal, o tema da nossa aula de hoje é a arquitetura como arte. Nessa primeira tela você está vendo ali a foto do Museu de Arte Contemporânea de Niterói, que é uma obra arquitetônica do arquiteto brasileiro Oscar Niemeyer. Nós vamos falar nessa aula sobre conceitos de arquitetura, algo que nós já vimos em sala de aula, mas vamos precisar retomar aqui para poder balizar os nossos comentários e depois nós vamos ver um pouco da obra desse importante arquiteto brasileiro. Primeiro, o que significa a palavra arquitetura? Ela vem do grego arché, que significa primeiro ou principal, e tecton, que significa construção. Então, arquitetura é o primeiro ou o principal de uma construção. Arché, tecton, né? Você vê ali que já existe a origem do nome arquiteto. Esse conteúdo você encontra no seu livro didático nas páginas 12 a 16. Então, pega o seu livro didático aí também para te ajudar a entender melhor. A arquitetura ela tem que ser tanto funcional quanto estética. Nessa imagem que você está vendo ali, é um corredor e você percebe que ele tem um aspecto estético muito interessante, que é justamente o uso desses arcos, né? Esses arcos têm uma função estética importante. Mas esses arcos não estão ali simplesmente para embelezar o espaço, apesar de que eles realmente dão uma sensação de profundidade e deixam esse espaço mais bonito. Mas eles têm sim um aspecto funcional, eles servem para sustentar o teto. Então ali você nota claramente a junção do funcional com o estético. Vamos olhar um pouquinho agora para a obra do Oscar Niemeyer. Aqui uma foto do Oscar Niemeyer, uma foto antiga da época da construção de Brasília. Você vai ver ali na data, no nome dele e a data, você vai perceber que ele viveu bastante. Ele nasceu em 1907 e morreu em 2012. E a última obra que ele produziu foi em 2011, então ele já estava com a idade bastante avançada, ele ainda estava produzindo. Ele disse o seguinte, se a reta é o caminho mais curto entre dois pontos, a curva é o que faz o concreto buscar o infinito. E aqui tem dois aspectos muito importantes, curva e concreto. Duas coisas que estão presentes na obra do Niemeyer de uma maneira assim muito interessante. Vamos começar olhando aqui para o Museu de Arte Contemporânea de Niterói. Perceba, ele tem o formato de um disco, a plataforma de acesso, ali, a rampa de acesso ao museu também ela é toda feita com curvas. E ele é todo feito de concreto, então você tem ali o uso da curva e do concreto. Agora olha uma coisa interessante, como que essa obra de arquitetura ela se integra ao ambiente. Veja na próxima foto. Quando você olha aqui nessa próxima foto, no ângulo mais aberto, você vê o museu ali à frente, o mar, e lá ao fundo você já está vendo a cidade do Rio de Janeiro. Vamos olhar numa foto um pouquinho mais aberta ainda. Você tem o museu ali, e lá no fundo você tem aquela paisagem tradicional do Rio de Janeiro, que tem o Morro do Pão de Açúcar à esquerda e o Morro do Corcovado, onde está o Cristo Redentor, à direita, né? Uma imagem tradicional da cidade do Rio de Janeiro. Então você vê como que essa obra de arquitetura se integra ao ambiente. E agora num ângulo mais aberto ainda, mostrando o Rio de Janeiro lá no último plano, o museu ao centro e a cidade de Niterói, né? Um detalhezinho da cidade, dos prédios ali, a gente tem uma ideia de como que essa obra está integrada ao ambiente. Uma outra obra importante do Niemeyer é a Igreja da Pampulha, em Belo Horizonte. É uma igreja diferente, né, para os padrões das igrejas católicas. Ele fez uma igreja com formas arredondadas, utilizando somente concreto. Você percebe que ela não tem telhado, né, ela tem apenas uma laje de concreto ondulada. Né, e essa igreja, quando foi construída, a Arquidiocese de Belo Horizonte relutou um pouco em sacralizar a igreja. O que é sacralizar? É tornar a igreja um espaço sagrado para a realização das celebrações religiosas, casamentos, batizados de crianças, enfim, os ritos da fé católica. Né? E além disso, o Oscar Niemeyer era declaradamente ateu e pertencia ao Partido Comunista, tanto que mais tarde ele foi viver fora do Brasil por conta da ditadura militar. É claro que essas controvérsias elas se dissiparam e a igreja acabou sendo aceita e hoje ela é aberta para celebrações e é um grande cartão postal da cidade de Belo Horizonte também. Vamos agora para outra cidade, Brasília. Ali talvez esteja o conjunto de obras mais importantes no Brasil do arquiteto Oscar Niemeyer, porque os prédios governamentais todos foram desenhados por ele. O plano da cidade não foi feito por ele, foi feito por Lúcio Costa, a parte urbanística, mas os prédios foram desenhados por ele. E aqui na foto você vê o Palácio do Planalto, que é a sede do governo federal. Observe que ele também não tem telhado, ele tem uma grande laje na cobertura, que é sustentada por colunas em forma de arco. Nessa outra foto aqui noturna, a gente consegue ver um pouquinho melhor como que essas colunas chegam até o chão, elas atravessam do chão ao teto, né, servindo de sustentação para o palácio.
Outro prédio importante, o Palácio da Alvorada, que é a residência do presidente da República, né? Você também tem uma grande laje sustentada por arcos, mas esses arcos eles não estão de lado, como no caso do Planalto, eles estão de frente. Aqui uma imagem aérea do Palácio da Alvorada, né? Para a gente ter uma ideia como que ele fica posicionado no terreno. Agora uma outra obra importante, o Museu Oscar Niemeyer, aqui em Curitiba, né? O museu que leva o nome do arquiteto, é o famoso Museu do Olho. Você percebe também que ele tem um grande vão livre, né, na parte de baixo, ele é todo feito em concreto e vidro, a rampa de acesso, a exemplo do Museu de Niterói, também é feita em curvas, então, de novo, curvas e concreto, né, presentes na obra. Mas o Niemeyer não fez obras apenas no Brasil. Esse é o edifício sede da ONU. De vez em quando ele aparece nos noticiários. Esse edifício está em Nova York, é o prédio sede da Organização das Nações Unidas. E nessa foto mais aberta você consegue ver como que o edifício da ONU se destaca na paisagem de Manhattan. Agora a atividade que vocês vão fazer. Você vai elaborar um rascunho de um projeto arquitetônico utilizando as curvas, inspirado em Oscar Niemeyer. Veja nessa imagem que você tem o rascunho ali feito por ele e ao lado a Catedral de Brasília, uma das obras importantes na cidade de Brasília. Essa catedral também, concreto e vidro. Perceba que a forma da catedral ela está representada no rascunho e ela não segue um padrão. Então, um padrão não é convencional para uma catedral. Eu quero então que você faça o rascunho de um projeto de uma casa. A casa que você gostaria de ter. Veja, ela tem que seguir as ideias do Niemeyer na questão das curvas, mas ela tem que ser funcional. Então você vai ter que representar isso no seu trabalho. Depois que você fizer, você vai tirar uma fotografia e vai mandar aqui pela plataforma para eu poder registrar a sua atividade. Tá joia? Até a próxima aula. Bons estudos!